Mônaco. Sala de imprensa do Automóvel Clube de Monte Carlo, maio de 1987. A temporada de Fórmula 1 de 1987 estava no seu terceiro mês, quando a Federação Internacional do Automobilismo convocou uma coletiva de imprensa em Mônaco, 2 dias antes do Grande Prêmio. Era um procedimento padrão, um daqueles eventos que existem porque os regulamentos exigem, e não porque alguém acredita genuinamente que algo surpreendente vai acontecer. Os representantes das equipes estariam presentes. Alguns pilotos seriam convocados. Os dirigentes da FIA fariam declarações sobre segurança, sobre as novas regras de turbo, sobre os planos para a temporada seguinte. Os jornalistas anotariam o suficiente para preencher as colunas que já tinham planejado escrever antes mesmo de chegar. Nelson Piquet estava sentado à mesa principal com a postura ligeiramente relaxada de um homem que se recusa a fingir que está mais interessado no que acontece do que de fato está. 3 vezes campeão mundial. Tetracampeão da América do Sul de kart antes de chegar à Europa. 18 anos de competição em circuitos que haviam destruído carreiras e corpos de homens muito mais cautelosos do que ele. Ele conhecia cada variação do gênero coletiva de imprensa com a intimidade de quem assistiu à mesma peça tantas vezes que consegue antecipar cada fala antes que seja dita. Ao lado dele estava Ayrton Senna, 26 anos, segunda temporada completa na Fórmula 1, já considerado por muitos no paddock como o fenômeno mais puro em gerações. Ao seu lado, Alain Prost, tricampeão, o francês preciso e calculista que havia construído uma carreira sobre a eficiência quase cirúrgica, com que extraía o máximo de cada situação, sem desperdiçar nada. A coletiva transcorria dentro dos parâmetros previstos quando Jean-Louis Marchand tomou a palavra. Marchand era dirigente sênior da FIA, 61 anos, engenheiro de formação convertido em administrador esportivo por vias que ele mesmo raramente detalhava. Havia chegado à posição através de décadas de trabalho burocrático, de relatórios técnicos, de comissões e subcomissões e grupos de trabalho, que produziam documentos que outros grupos de trabalho analisavam. Era um homem que entendia profundamente o regulamento técnico da Fórmula 1 e que confundia esse entendimento com o entendimento do esporte em si, que são coisas completamente diferentes. Ele havia desenvolvido ao longo dos anos uma opinião particular sobre Nelson Piquet, que nunca havia verbalizado publicamente, mas que circulava nos corredores da FIA, com a naturalidade de algo que não precisa ser dito, porque todos que precisam saber já sabem. Na visão de Marchand, Piquet era um campeão de circunstâncias. Alguém que havia chegado aos títulos mais por competência técnica e estratégia de equipe do que por aquela qualidade indefinível que separa os grandes dos muito bons. Prost tinha sistema, Senna tinha paixão transcendente. Piquet, na análise privada de Marchand, tinha talento e pragmatismo, o que é suficiente para ganhar campeonatos, mas não suficiente para entrar no território da lenda. Essa opinião deveria ter permanecido onde estava. Mas as coletivas de imprensa têm uma maneira particular de criar condições para que coisas que deveriam permanecer privadas se tornem públicas. A sala estava aquecida. O 13º café da manhã de Marchand naquela semana estava fazendo efeito. E havia jornalistas suficientes presentes para que qualquer coisa dita soasse mais como declaração do que como comentário casual. A discussão havia chegado ao tema dos limites físicos dos pilotos modernos. Um jornalista havia perguntado sobre os novos regimes de treinamento físico, sobre como a nova geração de pilotos havia profissionalizado o preparo atlético de uma forma que transformava a atividade. Senna havia respondido com a seriedade característica, falando sobre respeito pelo corpo como instrumento, sobre a conexão entre condição física e tempo de reação, sobre como os milissegundos que separam a perfeição do erro dependem de um nível de preparo que vai muito além do que era exigido das gerações anteriores. Marchand ouviu. Depois olhou na direção de Piquet, com um tipo específico de sorriso. O tipo que não é inteiramente amigável, mas que mantém a negação plausível. Claro, disse Marchand, que a nova geração tem essas virtudes. Senna aqui é um exemplo perfeito dessa evolução. E Prost demonstra que a inteligência aplicada ao esporte produz resultados sustentáveis. Mas precisamos ser honestos sobre o que diferencia um campeão de conjuntura de um piloto que teria vencido em qualquer era, com qualquer carro, contra qualquer campo. Há uma diferença entre acumular títulos e demonstrar superioridade incontestável. Talvez, Nelson, você devesse tentar correr contra um piloto de verdade para entender essa diferença. A sala ficou em silêncio por um segundo completo. Não o silêncio de uma sala que não entendeu o que foi dito.
O silêncio de uma sala que entendeu perfeitamente e está processando as consequências do que acaba de acontecer. Jornalistas curvaram levemente a cabeça sobre seus blocos de notas. O assessor de comunicação da FIA, sentado na segunda fila, teve uma expressão breve que durou exatamente o tempo necessário para ser registrada por quem estava observando, e depois desapareceu completamente, substituída pela neutralidade profissional que a situação exigia. Piquet não se mexeu imediatamente. Isso era parte de quem ele era. Ao contrário do que a imagem pública casual às vezes sugeria, Piquet era um homem de resposta calibrada. Havia sobrevivido 18 anos em uma das atividades mais competitivas e politicamente complexas do esporte mundial, porque sabia exatamente quando reagir com intensidade máxima e quando reagir com algo mais preciso e mais difícil de se contrariar. O silêncio de 3 segundos que se seguiu à declaração de Marchand não era hesitação, era seleção. Quando falou, sua voz estava completamente controlada. Jean-Louis, disse ele, com a familiaridade discreta de alguém usando o primeiro nome de um superior para reduzir a distância hierárquica sem ser desrespeitoso. Preciso entender a declaração corretamente antes de responder. Você está sugerindo que meus 3 títulos mundiais foram obtidos contra pilotos que não constituem comparação adequada para avaliar minha capacidade? Marchand, que havia avaliado mal o tom da resposta e confundido a calma de Piquet com receptividade, fez um gesto vago com a mão. Estou sugerindo que contexto importa, que a qualidade do campo competitivo em diferentes eras produz medidas diferentes. É uma observação técnica, não um ataque pessoal. Piquet assentiu lentamente, como se estivesse dando ao argumento o crédito que merecia antes de desmantelá-lo. Então vou ser igualmente técnico, disse ele. Meu primeiro título, em 1981, foi contra Carlos Reutemann, que estava em forma absolutamente superior naquele ano e que perdeu o campeonato por um único ponto na última corrida, por razões que têm mais a ver com decisões dele do que com minhas limitações. Meu segundo título, em 1983, foi contra Alain Prost, que está sentado nessa mesa agora e que me dirá, se você perguntar a ele, se aquilo foi ou não uma competição real contra um piloto de verdade. E meu terceiro título, em 1987, está sendo disputado agora mesmo contra Senna, que está sentado do outro lado dessa mesa e que você acabou de descrever como o melhor exemplo de piloto moderno. Ele pausou. Apenas o tempo suficiente. Então me explique com precisão, porque estou genuinamente curioso, contra qual piloto de verdade você acredita que eu deveria ter corrido para que meu currículo seja considerado adequado por você, porque os 3 pilotos que você acabou de elogiar foram meus adversários diretos. E eu tenho os resultados. A sala permaneceu em silêncio de uma qualidade diferente agora. Não o silêncio do choque, mas o silêncio de quem está ouvindo um argumento e não consegue encontrar o furo imediato que precisaria encontrar para respondê-lo. Prost, ao lado de Piquet, olhava para a mesa à sua frente. Senna, do outro lado, tinha a expressão característica de quem processa informação com intensidade, mas não revela o processamento no rosto. Nenhum nem outro falou. Não havia nada a dizer que ajudasse Marchand, e nenhum dos dois tinha interesse em ajudá-lo. Marchand tentou recuperar o terreno. O que quis dizer é que há uma diferença qualitativa entre diferentes tipos de excelência. Não é uma questão de resultados apenas. É uma questão de como esses resultados foram alcançados, do impacto cultural que um piloto tem, da maneira como ele transforma o esporte. Piquet ouviu isso com a paciência de alguém que reconhece uma retirada estratégica disfarçada de elaboração filosófica. Entendo, disse. Você está mudando o critério de resultados para impacto cultural porque os resultados não sustentam o ponto que você estava tentando fazer. Isso é legítimo como debate. Mas então deve ficar claro que você não está fazendo uma avaliação técnica do mérito esportivo. Você está fazendo um julgamento estético sobre estilo. E julgamentos estéticos são válidos, mas não devem ser apresentados como avaliações técnicas de capacidade. Ele olhou diretamente para Marchand pela primeira vez desde o início da troca. Eu não sou Senna. Tenho absoluta consciência disso, e absoluto respeito por ele, porque corro contra ele toda semana e sei o que ele é capaz de fazer. Eu não sou Prost. Também tenho absoluta consciência disso, e absoluto respeito por ele pela mesma razão. Sou Nelson Piquet. Tenho 3 campeonatos mundiais conquistados em condições de competição real, contra os melhores pilotos que existiam nesses anos. Se você tem evidência técnica específica de que esses títulos foram obtidos por circunstância e não por mérito, apresente. Se não tem, então a declaração que você fez há 2 minutos
foi um comentário pessoal apresentado como análise, o que é uma coisa totalmente diferente. A sala de imprensa de Mônaco, em maio de 1987, era frequentada por pessoas que haviam passado anos documentando os choques de personalidade, os conflitos de bastidores, as guerras frias e quentes que a Fórmula 1 produzia com a regularidade de um motor bem calibrado. Eram jornalistas experientes, relações públicas profissionais, representantes de equipes que haviam visto tudo. Mas o choque específico de assistir a um dirigente da federação ser desmontado com precisão argumental por um piloto em coletiva pública tinha uma qualidade diferente das histórias que estavam acostumados a cobrir. Porque Piquet não havia gritado, não havia saído da sala, não havia feito o teatro que transformaria o incidente em polêmica pessoal fácil de desconstruir. Havia ficado exatamente onde estava, com a voz no mesmo tom do início ao fim, e havia transformado cada ponto de Marchand em evidência contra o próprio ponto. Era a técnica de um piloto que havia aprendido a dominar não apenas o carro, mas o ambiente inteiro ao redor do carro, incluindo os momentos onde o ambiente tentava desestabilizá-lo. A coletiva foi encerrada pela assessoria de comunicação da FIA, com a urgência discreta de quem percebe que prosseguir só vai piorar uma situação que já passou do ponto ideal de encerramento. Nos dias seguintes, a história circulou pelo paddock de Mônaco, com a velocidade que as histórias de bastidores circulam em ambientes onde todos se conhecem e as informações têm valor social. Mecânicos de equipes rivais discutiam nos bares próximos ao circuito. Jornalistas que haviam estado presentes comparavam anotações. A versão de Marchand sobre o incidente, quando reagiu publicamente através de um comunicado elaborado pela FIA, apresentava o episódio como um mal-entendido gerado por uma observação tirada de contexto durante uma discussão técnica. A versão de Piquet sobre o incidente foi simplesmente nunca ter comentado sobre ele publicamente, o que era em si mesmo uma resposta mais eloquente do que qualquer explicação. No Grande Prêmio de Mônaco 2 dias depois, Piquet largou em segundo e terminou em terceiro, atrás de Senna e Alain Prost, exatamente nessa ordem. Era o resultado que o campeonato de 1987 estava produzindo com consistência cruel, a hierarquia de talento se manifestando na pista com a honestidade que a pista sempre mantém, mesmo quando tudo ao redor é político e ambíguo. Depois da corrida, num corredor próximo ao paddock, Senna cruzou com Piquet numa daquelas passagens breves que acontecem nos momentos pós-corrida, antes que os sistemas de gerenciamento de imagem de cada equipe separem os pilotos do contato não filtrado. Senna disse apenas: "Você estava certo na coletiva. O campo em que você ganhou era real. Eu sei porque estou correndo contra você agora." Piquet respondeu com o pragmatismo que era a sua assinatura: "Você vai ganhar mais do que eu de qualquer forma. Mas o ponto continua válido." Senna fez um gesto breve que era difícil de classificar como concordância ou como reconhecimento de uma verdade mais complexa do que qualquer gesto poderia conter adequadamente. Depois, cada um foi na sua direção. Nelson Piquet não ganhou o campeonato de 1987. Senna não o ganhou naquele ano tampouco. Nigel Mansell parecia caminhando para o título quando uma falha mecânica dramática em Suzuka transferiu o campeonato para Piquet, de uma maneira que o próprio Piquet descreveu depois como o título mais desconfortável de sua carreira, ganho num escritório em vez de numa pista. É uma distinção que revela algo sobre como ele entendia a legitimidade da conquista, que deveria ser suada e direta e incontestável, e sobre como a Fórmula 1 frequentemente entrega seus resultados através de mediações que nenhum dos envolvidos escolheu. Jean-Louis Marchand não apareceu em mais coletivas com Nelson Piquet na mesa, não porque houvesse um conflito oficial documentado, mas porque os sistemas burocráticos de grandes organizações possuem maneiras elegantes de redistribuir pessoas para contextos onde as chances de reatrito com determinados personagens sejam minimizadas. É uma forma de gestão que não deixa rastro e produz resultados, que é como as grandes organizações preferem resolver a maior parte de seus problemas. O que ficou da coletiva de Mônaco de 1987 não foi um escândalo nem uma declaração formal de posições. Foi algo mais difícil de categorizar e, por isso, mais duradouro. Foi a evidência de que determinados tipos de autoridade, a autoridade que vem do burô, do cargo, da posição institucional, encontram seus limites precisos quando colocados em contato direto com o tipo de autoridade que vem de ter feito a coisa. De ter estado no carro em temperaturas de 40 graus com pneus na borda do gripe em curvas, onde o erro de cálculo de 1/10 de segundo é a diferença entre a vitória e o concreto. Essa autoridade não grita, não precisa.
Ela simplesmente sabe o que sabe com uma certeza que os títulos confirmam e que a experiência acumulada solidifica até se tornar algo parecido com fato. E quando alguém que tem essa autoridade é perguntado publicamente se correu contra pilotos de verdade, a resposta mais precisa e mais devastadora possível é a que Piquet deu. Um inventário calmo, factual e irrefutável dos adversários reais contra quem os resultados reais foram obtidos, deixando para o interlocutor a tarefa impossível de explicar por que o critério que aplicou não sobrevive ao contato com a realidade que está tentando avaliar. Algumas perguntas parecem mais fortes do que são. A resposta certa as torna menores do que nunca deveriam ter sido feitas.